Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que aquele que crê no Senhor e na sua palavra não será confundido, pois é sempre capaz de reconhecer a voz que o chama ao seguimento e à missão. Então, a primeira leitura de hoje está em Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 18. Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 18. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há a quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, essa primeira leitura, mostra para a gente, que aquele que crê em Deus não será confundido, Aquele que crê, como são belos, Aqui uma passagem, um versículo muito bonito que diz: quão belos são os pés dos que anunciam o bem, dos que anunciam a paz. Então, que nós sejamos mensageiros do bem, mensageiros da paz, mensageiros do Evangelho de Cristo, mensageiros, de coisas boas, que nós possamos sempre anunciar a palavra de Deus para todos, tá certo? Que nós somos porta-vozes, Nós somos porta-vozes da palavra de Deus. Nós somos porta-vozes do Evangelho de Cristo. Então, que nós possamos sempre fazer isso com bastante fé e com bastante alegria, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, essa leitura do Evangelho, mostra pra gente, Simão, dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, De André, nós sabemos muito pouco, André, ele foi o primeiro, a ser seu discípulo, Ele foi o primeiro a seguir a Jesus, Nesse trecho aqui. Disse-lhe aqui nessa parte, Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram as redes e começaram a seguir, Então,
André foi o primeiro a ser chamado. Antes ele era discípulo de João Batista, né? E aí depois passou a seguir Jesus. E aí ele chamou a Pedro, né? Jesus viu os dois, né? E chamou, né? Para que eles o seguissem, né? E aí que nós hoje, né? Esse chamado, né? Que Jesus faz a Simão, a André e depois a Tiago e João, né? Filhos de Zebedeu, esse convite que Jesus faz para eles, hoje é feito para nós, né? Hoje Jesus nos faz esse convite, vem e segue-me. Então, que nós possamos atender esse pedido de todo o nosso coração, que nós possamos seguir a Cristo sempre na nossa vida, fazer o que Ele nos pede, tá certo? Que a vontade de Deus, que a vontade de Cristo seja sempre feita, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.